Muito bem, então vamos demonstrar o teorema do triângulo isósceles pela segunda forma, que será uma forma construída, e além disso, ganharemos um resultado que os ângulos debaixo da base do triângulo isósceles também são congruentes. Então está aqui o teorema do triângulo isósceles. Ele diz que os ângulos da base de qualquer triângulo isósceles são congruentes. Então, vamos lá. Segunda forma, seja o triângulo ABC isósceles, onde AB é igual a C. O que a gente quer demonstrar é que o ângulo ABC é congruente ao ângulo ACB. Então, nossa meta, a primeira meta é mostrar que os ângulos da base do triângulo isósceles são congruentes. E depois temos um resultado que os ângulos debaixo da base também são congruentes. Então, nossa meta é essa. Muito bem. Bom, vamos lá. Olha, eu desenhei aqui o triângulo ABC, isósceles. E aí, você concorda que se eu pegar esse segmento aqui AB, eu posso prolongar ele? Então, eu vou considerar a semirreta AB. Eu posso prolongar esse lado AB. Então, eu vou fazer isso. Prolongar esse lado aqui. E aí, eu vou pegar um ponto, digamos, um ponto D. Bom, você deve concordar também que eu posso prolongar esse lado aqui. E aí eu considero essa semirreta. Semirreta AC. E aí eu posso pegar um ponto, digamos aqui, um ponto E. Muito bem. Bom, diante disso, eu vou fazer alguns passos. O primeiro passo é pegar no segmento BD nesse segmento, eu vou pegar um ponto F. Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou pegar um ponto nesse segmento aqui, ó. Digamos nesse lugar aqui, né? Vou pegar um ponto entre, né, esse segmento, um ponto F. De tal modo que aqui nesse segmento AE será maior do que a F. Então, a E será maior que a F. Tudo bem? Esse segmento será maior que esse. Bom, também vou pegar agora nesse segmento, no segmento CE, no segmento CE, um ponto G.
onde temos o seguinte: pegar um ponto G aqui e AG, esse segmento AG aqui, ele será igual a AF. AF. Legal. Então, o primeiro passo foi isso. Pegar o ponto F no lado AD, né, nesse segmento AD, e o ponto G no lado AE, de tal modo que AF é igual a AG. Tudo bem? Bom, você há de observar que por dois pontos passa uma única reta, e eu peguei esse ponto aqui, F, para naturalmente ligar esse lado aqui. Então vamos ligar o segundo passo, então, ligar o ponto F e o ponto C, tendo o segmento FC, tá? Então eu vou fazer isso, vou ligar esses dois pontos, e aí eu tenho esse segmento FC, e também ligar G e B, tendo GB, né? São os segmentos. Então eu vou fazer isso, eu vou ligar G e B aqui. Bom, aí você há de notar que o que eu fiz foi construir alguns triângulos. Eu construí esse triângulo AFC e o triângulo ABG. Para ilustrar melhor, eu desenhei eles aqui, ó. Aqui, ó, o que eu fiz foi isso. Agora eu vou considerar esses dois triângulos, tá? Então, foi por essa razão que eu peguei esse ponto esse ponto F e esse ponto G, e depois eu liguei. Foi por essa razão para olhar dois triângulos aqui, esses maiores aqui. Então vamos lá. O terceiro passo é considerar esses dois triângulos. O triângulo que eu vou chamar aqui, né, eu já chamei de AFC, e o triângulo AGB. Muito bem, vamos considerar esses dois triângulos. Bom, o que acontece? Vamos olhar para eles. AF, perceba isso, AF é igual a quem? AF será igual a AG, por construção. Construímos isso. E que mais? Então eu vou anotar aqui, AF é congruente a AG, e por hipótese, AB, como é um triângulo isósceles, né, o triângulo original, é igual a AC. Então, AB aqui, galera, será igual a AC. AC é igual a B. Tudo bem? Que mais?
Note que esse ângulo A, ele aparece nos dois triângulos. Ele é comum. E, além de ser comum, ele está compreendido nos dois lados. No lado AF, AC, e no outro triângulo, no lado AB e no lado AG. Então, FAC, esse ângulo, FAC, ele é igual a BAC, ou GAB. GAB. Né? Por quê? Porque ele é comum e ele está compreendido nos dois lados. Muito bem. Bom, olha só que legal. Eu tenho lado, ângulo, lado, ângulo, lado. Lado, lado, ângulo, lado. Né? Então, o triângulo AFC, ele é congruente ao triângulo AGB, pelo caso de congruência lado, ângulo, lado, pelo postulado que vimos anteriormente. Muito bem. Olha que bonito. Então, escrever aqui, né? Fazer com calma, passo a passo, né? Muito bem. E daí, os demais elementos são congruentes, né? Então, vou pegar aqui o desenho que eu enxerguei por separado, né? Para melhor visualizar. Eu peguei aqueles dois triângulos aqui, ó. Esclarecendo por que eu fiz isso. Né? Eu enxerguei por separado, né? Para visualizar melhor. Eu coloquei eles aqui, ó, do ladinho. Bom, daí eu tenho o seguinte. Se esses dois triângulos são congruentes, naturalmente, esse lado aqui, ó, a gente tem com efeito que esse lado FC, ele tem a mesma medida desse lado, do GB. Tudo bem? Então, esse lado aqui, ó, FC, ele tem a mesma medida do GB. E, claro, os demais ângulos, esse ângulo aqui, por exemplo, F, ele se opõe ao lado AC, e AC é congruente a B. Então, quem que é o ângulo congruente a esse ângulo F? É o ângulo que se opõe a esse lado, que é o G. Então, eu vou escrever aqui, ó, AFC é congruente a AGB. AGB. Congruente, né? Põe o segmento, aí eu coloco um tiozinho para falar de congruência. Legal. O que mais? O que mais que eu tenho? Eu tenho mais alguma coisa aqui, ó. Falta esse ângulo, né? Esse ângulo, naturalmente, é congruente a esse ângulo. Porque esse ângulo, escrever aqui, ó, o ângulo ACF, ele será congruente ao ABG. Por quê? Porque ele se opõe a esse lado, AF, e AF é congruente a AG, por construção. E quem que se opõe a AG? É esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo B. ABG. Muito bem. Olha só que legal. Temos esses elementos. Né? Deduzimos esses elementos. Então, conseguimos deduzir dois ângulos
congruentes e um lado. O lado FC, congruente a GB, o ângulo AFC, congruente ao ângulo AGB, e o ângulo ACF, reescrevendo, né, é congruente a ABC. E esse é o terceiro passo. O terceiro passo. Vou guardar ele aqui para depois a gente recorrer a esse passo. Certamente é muito importante. A gente vai usar no que pode vir. Legal. Eu guardei esses ângulos aqui e esse lado. Qualquer coisa a gente volta aqui. Bom, o que mais? O que mais que eu posso considerar? Vou pegar a minha figura inicial e olhar um quarto passo. Eu vou até mudar, vou colocar de azul. O quarto passo, galera, é olhar o seguinte. AF é o segmento maior aqui, né? E o que acontece, né, eu vou para uma noção comum, o que acontece se eu tirar esse segmento AB, aqui, de AF? Se eu tirar o segmento AB, eu só vou ter o BF, concorda? Eu tirei o segmento AB. E aqui, nesse outro segmento, no AG, o que acontece se eu tirar esse segmento AC? Eu só vou ter o segmento CG. Muito bem. Ora, AB não é igual a AC? E eu não estou tirando AB e AC desses dois segmentos? Quando eu tiro uma coisa igual de ambos os lados, o que restou, né, o resultado disso, é que essas duas coisas aqui são iguais. Então, quando eu tirar AB do segmento AF e também tirar AC do segmento AG, e aí, ao tirar esses dois segmentos aqui, ficará com opa, é com, não com, BF igual a CG. Legal? E isso aqui que eu comentei, galera, é uma noção comum dos elementos, né, encontrado no livro de Euclides. Fazendo uma transposição para a linguagem e para o nosso tempo, né, o que eu tenho aqui, de certo modo, seria como um sisteminha. Então, o que eu estou fazendo aqui é só para contextualizar, né? Vocês concordam que AF, esse segmento AF, é como se fosse, e é de fato, né, a soma dos dois segmentos, do AB mais o BF? E quem que é o AG? O AG não é igual a AC mais o CG? Muito bem. Bom, é como se eu tivesse um sisteminha, e aí o que eu vou fazer? Eu vou subtrair essa igualdade pela de baixo. Vou subtrair a de cima pela de baixo. Como AF é igual a G, né? Aqui, ó, AF é igual a G. A gente fez isso por construção. E
AB é igual a AC, por hipótese. Então, uma coisa menos ela mesma é zero. E uma coisa menos ela mesma é zero. E aí só restou BF menos CG. Muito bem. E aí, cara, basta passar esse CG para o outro lado, né? Está subtraindo, passa para lá, somando. Então, BF, de fato, é igual a CG. Aí, que legal. E esse é o quarto resultado. Muito bem. Entendeu? Eu tirei, né? E é isso. Vamos continuar, senão vai ficar muito longo o vídeo. Agora, eu tirei essa parte aqui de cima. Eu vou olhar apenas aqui embaixo. Ou seja, eu vou olhar para esses dois triângulos. O triângulo BFC e o triângulo CGB. Então, vou considerar esses dois triângulos. O quinto passo é: considere o triângulo BFC e o triângulo BGC, né? Ou CGB. Considerei esses dois triângulos aqui, ó. BFC e CGB, né? Ou BGC. Considere esses dois triângulos aqui, ó. Bom, o que a gente pode observar nesses dois triângulos? Vimos que em 4 que BF é igual a CG. A gente viu, né, em 4. Aqui é em 4. Tudo bem? Passagem 4. Que mais? Note que esse ângulo aqui, com esse ângulo, esses dois ângulos são congruentes, né? Então, esses dois ângulos aqui são iguais, têm a mesma medida. E eu vou justificar por quê, né, em palavras. BFC, esse ângulo, ele tem a mesma medida do CGB. CGB. Por quê? Repare que esse ângulo, ele se opõe a esse lado, a BC. Esse ângulo aqui, ó, ele se opõe a BC. E esse ângulo também se opõe a BC. Então, por que, né, é igual? Porque BC é uma base comum. É a base comum, né? Ó, BC é a base desses dois triângulos. BC é igual a BC. Então, esse lado aqui é igual a ele mesmo. E, logo, esses dois ângulos são congruentes, têm a mesma medida. Muito bem. Bom, esse lado aqui é igual a esse. Esse lado aqui, vimos, né, que é igual a FC é igual a BG. A gente viu isso. Foi na passagem 3, ó. FC é congruente a GB. Na passagem 3. Aqui, ó. Aqueles triângulos lá. FC é congruente a GB. Isso aqui foi a passagem 3. Tudo bem? FC
é congruente, né? Tem a mesma medida que GB. E aí, novamente, então, né, pelo postulado, pelo caso, né, lado, ângulo, lado, os triângulos, esse triângulo que eu considerei, BFC, é congruente a esse triângulo BGC, pelo caso lado, ângulo, lado. Que legal, né? E daí decorre o seguinte, os demais ângulos aqui, ó, são congruentes. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo B, ele é congruente a qual ângulo? Bom, eu vou fazer aqui o ângulo B, ou seja, o FBC, esse ângulo, ele será congruente a qual ângulo? Bom, olha só. Esse ângulo aqui, ele se opõe a esse lado, ao lado FC. Mas FC é congruente a BG. E quem que é o lado, quem que é o ângulo, perdão, que se opõe a esse lado? É esse ângulo aqui, ó. Olha ele aqui, que bonitinho. Então, FBC tem a mesma medida do BCG, desse ângulo. Beleza? Que mais? Que mais que temos? Só restou esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui será congruente a esse ângulo aqui. Por quê? Esse ângulo, ele se opõe a esse lado, ao lado FB. E como FB é congruente a CG, ou GC, né? Então, quem que é o ângulo que se opõe a esse lado? Aqui, o sujeito aqui. É esse daqui. BCF tem a mesma medida do CBG. CBG. Opa, a gente conseguiu alguma coisa aqui, hein? Deixa eu ver a nossa meta. Qual que era a nossa meta? Era mostrar que os ângulos debaixo da base do triângulo isósceles são congruentes. Quem que é o ângulo debaixo da base desse triângulo isósceles aqui? É esse ângulo aqui, ó. É o ângulo CBF. Será que a gente conseguiu nesse passo? E esse daqui é o BCG. BCG. A gente já deduziu isso? Vamos ver. Aqui foi FBC, FBC e BCG. Ah, aqui ó, o bonito. Olha o bonito aqui escondido. A nossa meta, a meta B, foi feita. Ou seja, o ângulo CBF, que está debaixo da base, ele é congruente ao BCG. Aqui, ó. E isso foi feito no resultado do passo 5. Aqui, ó, bonito. Os dois bonitinhos aqui, ó. Tá vendo? Só tá invertida a letra, né? Claro, é a mesma coisa. CBF é congruente a BCG. BCG. Então, o item B conseguimos. Oba! Pelo menos alguma coisa, hein?
Agora falta continuar, né, Carlos? Não vamos resolver o item B e deixar em branco o item A. Vamos continuar. Legal. Bom, então o item B a gente conseguiu fazer. Agora falta completar o item A, né? Então, para isso, eu vou anotar alguns resultados que conseguimos. Então, temos esses ângulos aqui, esses três ângulos. Legal. Agora vamos voltar e falta pouco para a gente concluir. A gente quer concluir esse ângulo aqui, ó. A gente quer demonstrar que esse ângulo tem a mesma medida desse ângulo. Então, olha só quem que é esse ângulo aqui, ó. A gente vai ter que voltar alguns passos. Nesse caso, ao passo 3, né? Perceba esses dois triângulos que eu enxerguei por separado. Eu vou pegar os ângulos aqui. Nesse caso aqui, ó, nesse triângulo aqui, no triângulo AGB, temos esse ângulo aqui, ó, o ângulo ABG. O ângulo ABG. Então, o sexto passo está quase lá, está quase terminando. Tenha paciência. Ele é composto desse ângulo, do ângulo ABC, mais o ângulo CBG. Tudo bem? Aqui o ABG tem aqui um ponto C aqui. O que mais? Eu vou olhar também para o ângulo ACF. O ângulo ACF, ele é composto por ACB mais o BCF. O que acontece? Novamente eu vou àquela noção comum. Eu vou olhar esse ângulo aqui. E o que acontece quando eu tiro esse ângulo aqui, ó? Essa parte aqui. Quando eu tiro esse angulinho, só vai restar o ângulo ABC. O ângulo ABC. Quando eu tiro o ângulo CBG desse ângulo aqui, ó, do ângulo ABG, só fica com o ABC. Do mesmo modo, quando aqui desse lado, quando eu tiro no ângulo ACF, quando eu tiro o BCF, quando eu tiro esse ângulo, desse ângulo aqui, eu só fico com o ACB. Só que a gente viu no passo 3 que esses dois ângulos, ó, eles são congruentes. Então, como CBG é congruente a BCF, quando eu retiro, né, uma coisa igual em ambas as partes, só resta essa coisa. E ABG, a gente viu que é congruente a ACF. Ó, aqui, ó. Então, e também, né, a BG é congruente, tem a mesma medida do ACF. Tudo bem? Aqui, ó, no passo 3. Tudo isso foi pelo passo 3. Aqui. Bom, e aí quando eu tiro, né, esse aqui desse maior, resta que eu tenho que
quando eu tiro, né, esse ângulo aqui, eu tenho que ABC é congruente a ACB. E isso é uma noção comum, né? Hoje em dia, a gente enxerga isso como um sisteminha, né? A gente subtrai o de cima pelo de baixo, né? Fazendo rascunho aqui. Quando eu subtraio uma coisa menos ela mesma, é zero. Isso aqui menos isso também é zero, porque essas duas coisas são iguais. E aí resta que isso aqui menos isso é igual a zero. E aí eu passo o ACB para o outro lado, então temos ABC congruente a ACB. É uma noção comum e eu faço sempre essa transposição, né, para a gente ter clareza, né, do que eu estou falando. Porque o que eu fiz aqui foi tirar esse ângulo aqui, ou seja, eu vou olhar para a figura original, eu estou tirando esse ângulo CBG desse ângulo ABG. E aí, quando eu tiro, eu só tenho o ABC. E do mesmo modo, eu tiro do ângulo ACF o ângulo BCF. Eu tiro o BCF desse ângulo ACF. E aí eu só tenho o ABC. Bom, ora, esse ângulo aqui, ele é congruente a esse. Como os dois têm a mesma medida, né? Quando eu tiro as duas coisas iguais, só resta essas duas coisas serem iguais também. É isso aí, muito bem. Temos o ângulo ABC congruente ao ângulo ACB. Mas quem que é esses dois ângulos? É justamente o que a gente queríamos demonstrar. Esses dois ângulos da base aqui, ó. ABC congruente ao ACB. Concluímos a nossa meta A, que era demonstrar que os ângulos da base do triângulo isósceles são congruentes. Então, assim, os ângulos da base do triângulo isósceles são congruentes, o que queríamos demonstrar. Muito bem. O vídeo ficou longo porque eu detalhei, né? Eu fiz passo a passo e, enfim. Bom, meu objetivo é aprender. E agora eu vou fazer uma revisão, né? Para você ter um retrospecto do que fizemos. Vou organizar as folhas, né? Perceba que o primeiro foi o enunciado do teorema. A gente colocou o que queríamos mostrar, que os ângulos da base do triângulo isósceles são congruentes. A nossa meta foi feita. Primeiro a gente mostrou que os ângulos debaixo da base do triângulo isósceles são congruentes. No passo 5, fizemos isso. E o item A, mostramos, né, que o ângulo ABC é congruente ao ângulo ACB, que é justamente os ângulos da base do triângulo isósceles. Nossa meta foi cumprida. Muito bem. Bom, os procedimentos foram em 6 passos. O primeiro passo foi pegar no segmento BD um ponto F, onde a E é maior que a F, né? E aí eu peguei no segmento CE um ponto G, onde AG é igual a F. Depois eu liguei FC, tendo FC, né, o segmento FC, e também eu liguei G e B, tendo o segmento GB. O terceiro passo foi considerar os dois triângulos, o triângulo AFC e o triângulo AGB. Concluímos que, pelo caso lado angulado, esses dois triângulos são congruentes, e aí decorre
essas consequências. O quarto passo foi tirar o segmento AB do segmento AF e o segmento AC do segmento AG, e aí ficamos com BF igual a CG. Fiz uma transposição, né, para falar de sisteminha. Esse foi o quarto passo. E o quinto passo, penúltimo passo, foi considerar os triângulos de baixo da base. O triângulo BFC e o triângulo BGC. Eles são, pelo caso lado ângulo-lado, congruentes, e aí decorre que o ângulo FBC é igual ao ângulo BCG e o BCF é igual ao CBG. E o último passo, sexto, foi concluir, né, que os ângulos da base são congruentes. Bom, eu vou anotar aqui o que fizemos de forma resumida, né, para você olhar nesse triângulo e ter a sacada da demonstração. Perceba que eu tenho, primeiro, eu tenho o triângulo ABC isósceles, e aí o que eu fiz foi prolongar o lado AB, peguei esse lado AD. Pego um ponto F nesse segmento, então eu tenho esse segmento AF. Do mesmo modo, no segmento AC, eu prolongo esse lado e pego esse ponto AE, esse ponto E. E eu tenho esse segmento AE. E nesse segmento CE, eu pego entre ele um ponto G, de tal modo que eu tenho esse segmento CG e também AG. Então, primeiramente, o que construímos foi AF igual a AG. Bom, se eu tenho esse ponto F, o meu objetivo ao fazer isso daqui foi ligar esse segmento FC. Do mesmo modo, se eu tenho esse ponto G e esse ponto B, eu ligo os dois e aí tem esse segmento GB. De tal modo que eu considero os dois triângulos, o triângulo AFG e o triângulo AGB. Bom, esses triângulos eu enxerguei por separado. Coloquei aqui, ó. E aí vimos, pelo caso lado ângulo-lado, que eles são congruentes. E aí decorre que FC é congruente a GB e esses dois ângulos também são congruentes. Então, como esses triângulos aqui eu coloquei um G, é um C na real. É um C. Tinha que errar, né? Aqui é um C. O AFC. Esses dois triângulos, eles são congruentes. Pelo caso, lado, ângulo, lado. Fiz essa construção. E aí decorre esses resultados aqui. Muito bem. Que mais? Eu posso olhar esse segmento AF. E aí, ao tirar esse segmento AB de AF, só resta FB. E do mesmo modo, no segmento AG, quando eu tiro o AC, só resta CG. Como AB é igual a AC, por hipótese,
porque o triângulo é isósceles, então o que resta é que GC é igual a FB. E daí, o quarto passo foi considerar esses triangulinhos aqui. O triângulo que eu vou olhar por separado, o triângulo é BFC e o triângulo BGC. Novamente, eles são congruentes, pelo caso lado, ângulo, lado. E aí decorre esses resultados. O demais lado é congruente e os demais ângulos são congruentes. Note que aqui a gente tem o seguinte: o ângulo FBC é congruente, esse ângulo aqui, é congruente ao GCB, ou BCG. Vou colocar GCB. E é justamente os ângulos debaixo da base, ó. Debaixo da base. FBC é congruente a GCB, que era a nossa meta B. Foi feita. Bom, os ângulos debaixo da base do triângulo isósceles são congruentes. Muito bem. E aí, o quinto passo, basicamente, foi olhar para esse ângulo aqui, o ABG, e aí tirar desse ângulo o CBG. A gente viu que ele é a soma, né, do ABC mais o CBG. E, do mesmo modo, esse ângulo ACF, ele é a soma do ACB mais o BCF. Bom, esses dois ângulos aqui são iguais, pelo passo 5, aqui, ó. Pelo passo 5, esses dois ângulos são congruentes. Então, quando eu tiro eles, né, quando eu tiro uma coisa igual dessas coisas, daqui desses ângulos, o que resta é que esses dois ângulos aqui são iguais. Ou seja, eu considero esse ângulo aqui, e aí eu vou lá e tiro. Eu tiro esse angulinho aqui, ó, o CBG, esse ângulo. O que resta é só o ABC. O que resta, ao tirar esse ângulo, é o ABC. E, naturalmente, do mesmo modo, quando eu olho o ACF, quando eu retiro o BCF, quando eu tiro esse angulinho, o que sobra é o ACB. O ACB. Ora, esse ângulo aqui não é congruente a esse? Então, quando eu tiro eles iguais, o que resta é esses aqui também serem congruentes, terem a mesma medida. E é isso. A conclusão é que os ângulos da base, o B, tem a mesma medida do C, que era o que queríamos demonstrar na meta A. Então, essa é uma revisão, um retrospecto para você. E essa ideia
ela é mais construtiva. Eu pego esse ponto, construo esse segmento, esse daqui, considero os dois triângulos maiores, depois eu olho para os triângulos debaixo da base, e é isso, bem bonitinho, né? Aqui a revisão para você. E demonstramos duas coisas, que os ângulos da base do triângulo isósceles são congruentes, e além disso, os ângulos debaixo dessa base, da base BC, são congruentes. Aqui, ó, uma revisão. Então, esses ângulos aqui debaixo da base são congruentes. Ó. O FBC é igual ao GCB. E, além disso, os ângulos da base do triângulo isósceles também são congruentes.